Olá, gente. Feliz Ano Novo, feliz 2025, muita paz, muita alegria, prosperidade, mas principalmente eu desejo saúde, gente. Com saúde a gente vai para frente, né? Então, gente, eu fiquei um pouquinho fora do radar, né? Porque, bom, vocês já sabem, eu já comentei em outros vídeos, né? Que eu não ganho nenhum centavo com esse canal. Não tenho nada a ver com as publicidades que aparecem, nem sei quais são as publicidades que aparecem, não tenho nenhum tipo de rédito econômico, né? Por isso, inclusive esse canal nem é monetizado e provavelmente não vai ser monetizado nunca, não sei. Não estou muito preocupado com isso, mas o fato é que eu, naturalmente, eu tenho uma vida, tenho responsabilidade, então às vezes eu me vejo forçado a tirar tempo do canal para fazer outras coisas, né? Correria, vocês sabem. Mas assim, eu fiquei um tempinho, esse tempo eu aproveitei, sempre estou pensando, sabe, no canal, em vocês, a ver o que eu posso passar. É um assunto que me ocupa bastante a minha mente, a minha atenção. E fiquei pensando, e inclusive teve algumas pessoas que falavam comigo, olha, publica vídeos sobre predições, que as pessoas querem saber sobre predições e não sei o quê. E olha, eu acho que eu posso dar informação um pouco mais útil. Eu sei que teria mais visualizações, naturalmente, né? Tudo que tem um impacto emocional vai ter muitas visualizações, né? Aí muitos inscritos, e o canal monetiza, e o dinheiro começa a fluir, e não sei o quê, mas eu sou meio tolo nesse sentido, né? Eu prefiro fazer algo útil. E nesse sentido, tendo em conta o signo dos tempos, vamos falar assim, genericamente, o signo dos tempos, eu fiz várias consultas e realmente é importante a gente começar a trabalhar na, na independência, na autossuficiência em alguns aspectos. Porque, vocês sabem, né? Os tempos que correm, pode acontecer quase que muita coisa, né? Pode acontecer de tudo, né? E é muito fácil o sistema humano, a urbanidade, praticamente no mundo inteiro, é um sistema muito frágil. Com muito pouco, as cadeias de produção, as cadeias comerciais, as cadeias de suprimentos, tanto em alimentos como em energia. Muita coisa pode acontecer, a gente viu isso na pandemia, né? Não precisa ser um apocalipse climático, não precisa ser uma guerra nuclear. Com muito, 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 muito menos, a sociedade humana fica bem complicada, né? Então a fitoterapia é uma ferramenta que pode dar, né, assim como a agricultura familiar e outros aspectos, né, que pode dar uma certa autossuficiência em um assunto que é sumamente importante. Eu particularmente fui estudar tanto medicina tradicional chinesa como a fitoterapia dentro como uma das matérias, né, da medicina tradicional chinesa, mas com uma espécie de intuito de lograr algum tipo de independência, tanto circunstancial como geográfica, sabe? Vocês, os mais antigos, já me conhecem, eu já vacei várias vezes, já fiquei fora do radar humano várias vezes, e, e é muito interessante porque eu me encontrei, eu estudei tudo isso com aquele intuito, não é? Aquela independência de poder sobreviver sem depender do sistema. No caso seria, por exemplo, do sistema de saúde urbano, né? Principalmente quando a gente vai morar em lugares que não tem nem um postinho de saúde, não tem um médico, não tem nada, né? Então, e também tendo em conta o signo dos tempos, né?
E o que acontece? Me foi muito útil e não foi necessário um apocalipse, não foi necessário uma tragédia daquela, sabe, que você diz, nossa, o mundo caiu. Não, não. Simplesmente tem muitos lugares onde você pode estar e não ter nenhum tipo de coisa, até nem farmácia, sabe? Então, me foi muito útil, não só para mim mesmo, sino também para outras pessoas, para minha esposa, para amigas, para amigos, para vizinhos, pessoas que se você está num lugar onde não tem nada, a pessoa tem um problema, vem, te pergunta se você sabe como ajudar, você tem uma ideia de como ajudar, você ajuda. Não, não tem muito mistério, né? Então, eu acho que esses vídeos sobre fitoterapia podem chegar a ser muito, muito úteis para bastante gente, inclusive para aqueles que não têm muita confiança na farmacopeia alopática, digamos assim, né? Então, fitoterapia, gente, muita informação. Eu recomendo que vocês tomem algumas notas ou que imprimam a transcrição do vídeo. Não sei se isso é possível, mas é muita informação. A fitoterapia é considerada dentro do que é a medicina tradicional chinesa como parte do que a gente cataloga como alquimia exterior. Tem alquimia interior e alquimia exterior. A alquimia interior tem a ver com aqueles vídeos que eu gravei sobre meditação, sobre a circulação do Qi, sobre a fixação do Qi, sobre a manutenção do centro, né? Tem o vídeo Como Meditar no playlist de alquimia. Depois tem também aquele outro vídeo sobre a circulação do Qi do macrocosmos, né? O primeiro foi do microcosmos, como meditar, e depois vem também o do macrocosmos, as técnicas de relaxamento. Esse tipo de coisas estão relacionadas mais com alquimia interior. A alquimia exterior tem muitas ferramentas. A acupuntura, por exemplo, é considerada alquimia exterior, porque a agulha é algo exterior a nós, o próprio acupunturista é exterior a nós, mas também podem ser massagens. A fitoterapia entra nessa classificação. Inclusive o Tai Chi e o Qigong também podem ser considerados alquimia exterior, embora na minha percepção, tanto Tai Chi como Qigong ou Yoga participam tanto do interior como do exterior, né? Mas também poderia ser classificado dessa forma, né? E a fitoterapia tem os seus origens praticamente numa tradição que vem desde antes da escritura, desde antes da história. É um conhecimento básico, arcaico, que todas as culturas têm, todas as culturas, todas as civilizações passaram por um período que poderia ser chamado de xamânico, poderia ser chamado de filosofias primitivas, enfim, chame do jeito que você quiser, mas o fato é que vem de longe, são 5.000 anos no mínimo de tradição ininterrupta, apesar de que, por exemplo, aqui no Ocidente teve muita perseguição, teve até criminalização do que se chamava curanderismo, né? Assim meio como pejorativamente, sabe? As parteiras, né? Os curandeiros e não sei o que, foi criminalizado durante muito tempo para impor a medicina moderna, a medicina alopática, né? Mas ainda assim essa tradição continua até o dia de hoje, e inclusive muitos laboratórios fazem remédios com plantas. Por exemplo, a aspirina, que é o melhor negócio que existiu dentro da medicina moderna, dos laboratórios, ela sai de Ulmaria spireia, que tem um alto conteúdo de ácido acetilsalicílico, que é o componente próprio da aspirina, né? E isso é algo totalmente natural, gente. Se bem
também a gente tem que fazer uma diferenciação, sabe, entre muita gente confunde, sabe, fitoterapia com curanderismo. Eu chamo curanderismo, não é pejorativo, com todo respeito realmente, porque a fitoterapia tem as suas raízes no curanderismo, ou no xamanismo, ou chame como quiser, né? Mas evoluiu, ela tem uma maior organização, ela tem uma maior estruturação, ela pode ser considerada inclusive uma ciência em si mesma, né? Em si mesma. Então, tem que fazer aquela diferenciação. Esse vídeo, gente, eu vou dar uma introdução, provavelmente esse vídeo vai ser um pouquinho mais comprido, porque eu vou falar, primeiro que nada, vou fazer uma introdução em relação a aspectos genéricos, né, da fitoterapia, né? Mas de qualquer jeito, nesse vídeo mesmo, eu vou passar informação de uma planta fundamental. Tem algumas plantas que são infaltáveis, sabe? São várias, né, que eu acho que não podem faltar nunca. Eu, particularmente, inclusive, consumo elas com bastante frequência. A cavalinha é uma planta infaltável para algumas coisas, ok? Eu vou passar informação da cavalinha, mas também tenho que fazer uma espécie de introdução. E dentro dessa introdução, primeiro aspecto que a gente tem que ver é que a fitoterapia tem muitas formas de ser veiculizada. Quer dizer, a fitoterapia conta com muitos veículos possíveis. Um desses veículos é a água. Outro desses veículos é o álcool. A água se utiliza nas infusões, se utiliza nas decocções. Por quê? Porque você precisa extrair a substância da planta. E a água fervendo, a água realmente fervendo, ela tem a capacidade de extrair aquelas substâncias que vão ficar na água, vão ficar no chá, né? Então, esse seria um dos veículos em uma categoria, infusão e decocção. Em outra categoria temos as tinturas mais, é outro procedimento, é outra concentração. E depois temos também, por exemplo, os óleos essenciais, temos também óleos, temos cremes, temos sabonetes, temos muitas maneiras diferentes de veiculizar a substância das plantas para obter um remédio, né? E qual que é a diferença? Por exemplo, infusão e decocção tem uma concentração. Tintura mai tem muita mais concentração. Óleos essenciais têm muita mais concentração. Por exemplo, infusão e decocção, por padrão, em geral, se utilizam 30 gramas de planta seca, não de planta verde, de planta seca, que varia muito o peso, né? Se utilizam 30 gramas de planta seca em 1 litro de água na infusão, e na decocção se coloca um pouquinho mais de 1 litro 250 mais ou menos, porque tem na decocção se deixa ferver mais e tem um período que evapora bastante água, né? Agora depois eu vou explicar com mais detalhe a questão da infusão e da decocção. Depois a tintura mai já não são 30 gramas, já são 200 gramas de planta, ou até em alguns casos um pouco a mais, que se colocam em 900 ml de álcool e 100 ml de água destilada. É muito maior a concentração, inclusive o álcool tem mais capacidade de extrair a substância da planta que a água. Inclusive uma tintura mai pode demorar até 6 meses, fica aí na garrafa, tem que ir virando ela, inclusive tem que ir abrindo a tampinha da garrafa para ela soltar os gases, é um processo maior e a concentração da substância é muito maior e ainda muito maior no caso dos óleos essenciais. Então qual é a diferença? A diferença tem a ver com a concentração. A maior concentração, as doses são menores. Então, por exemplo, no caso de infusão e decocção, temos que tomar 1 litro de um chá, né?
No caso da tintura MAI, se calcula se a tintura MAI foi feita ao 20%, né, 200 gramas em um litro, aproximadamente um 20%. Se foi feita ao 20%, que você, se vai fazer alguma coisa com tintura MAI, tem que conferir a ver se está feita ao 20%, porque tem muitas que se fazem ao 10%, por uma questão legal. Isso tem a ver com que seja remédio ou não seja remédio. Se é remédio, cabe numa legislação. Se não é remédio, já tem um pouquinho mais de folga. Então, muitas farmácias de manipulação ou laboratórios, o que for, eles fazem ao 10% porque aí não é considerado remédio. Mas o cálculo das doses que se toma no caso de uma tintura MAI, se for feita ao 20%, se calcula uma gota por quilo de peso. Então você pesa 80 quilos, você tem que tomar 80 gotas no dia, 4 tomas de, sabe, 20 gotas em um copinho de água, não tem que andar fervendo nada, é muito mais fácil. Inclusive até a conservação da tintura MAI facilita muito. Uma tintura MAI pode durar um ano, né? E depois tem o caso dos óleos essenciais, que a concentração é ainda maior e a dose são menores. Quanto maior a concentração, menor é a dose. No caso dos óleos essenciais, pode ser, depende do caso, depende da planta, mas pode ser, por exemplo, imagina, uma tonelada de flores para fazer um vidrinho. Entende? É muito concentrado. E, logicamente, as doses são muito menores. Às vezes tem tratamento que leva 5 gotas por dia, 6 gotas por dia. Depende do caso, depende do tratamento, depende da planta, depende de vários fatores. Mas a dose é menor. Então, a diferença entre infusão e decocção numa categoria, tintura MAI em outra e óleo essencial em outra, é a concentração e a baixa nas doses. Isso não é um dado menor, porque realmente parece uma bobeira, mas não é fácil você tomar 1 litro de chá por dia. Não é fácil seguir um tratamento de fitoterapia. De qualquer forma, eu particularmente, na minha vida, no meu dia a dia, eu utilizo infusão e decocção, é isso que eu vou passar para vocês. E também aplicação externa, sabe, através de cataplasma, através de plasto, né? Enfim. Então, vai ser isso. Outro detalhe que a gente tem que ter muito em conta é que não estamos falando de chazinhos de degustação. Não estamos falando de coisas que são inócuas. Estamos falando de concentrações que já tornam a questão a um nível de remédio. Então, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito conhecimento. E tem que ter, se não tem isso, tem que consultar um facultativo. O ideal é um médico, né, naturalista, fitoterapeuta. Na época que eu estudei não tinha YouTube, não tinha praticamente nada, era muito difícil acceder a essa informação, mas hoje em dia isso é muito fácil. Inclusive tem vários médicos, eu já assisti o Dr. Zebra, depois tem o Dr. Júlio, não lembro agora, mas que eles passam uma boa informação, né? E hoje em dia é muito fácil, né? Mas tem que se tomar o trabalho de se informar bem, porque não é inócuo. Algumas plantas são inofensivas, praticamente não tem efeitos contraindicações, vamos dizer, efeitos colaterais contraindicados, mas tem outras que sim. Então é muito importante saber. E outra coisa que influencia bastante é a condição da pessoa que vai consumir essa planta, porque se a pessoa tiver alguma configuração de saúde que entra em contradição com um dos efeitos daquela planta, isso pode dar problemas. Então não é uma coisa para brincar, não é brincadeira, ok? Fitoterapia não é brincadeira. E outro detalhe que a gente tem que ter em conta é que as plantas não são como os remédios alopáticos, que eles são sintetizados, eles pegam uma substância, isolam essa substância, concentram essa substância e a gente está pegando uma substância só. As plantas não funcionam assim. As plantas têm vários efeitos.
a cavalinha, que vai ser a planta que eu vou tratar nesse vídeo daqui a pouco, é um bom exemplo. Ela tem, no mínimo, 4 efeitos muito diferentes um do outro, reconhecidos. Isso é de 2 gumes. Por um lado, pode ser muito positivo se se trata de alguém que tem um quadro de saúde, um quadro de doença, um quadro patológico que envolve esses 4 aspectos. Então, com uma planta só, se cobrem os 4 problemas. Mas também o outro gume, né? Tudo tem 2 gumes, né, gente? Yin Yang, né? Mas o outro gume também é que, por exemplo, imagina que você vai e consome uma planta porque ela é diurética, sim? Mas você não sabe que a planta também é vasodilatadora, por exemplo, né? E você sofre de baixa pressão, e você vai tomar essa planta no verão, que ainda baixa mais a pressão. Poderia ter um problema de uma baixa de pressão importante, por exemplo. Ou o contrário, né? Você está tomando uma planta porque tem um efeito, mas resulta que a planta também é vasoconstrictora, você não sabe, você tem problema de pressão alta. No inverno, que a pressão sobe, né? Então, realmente tem que avaliar a informação com detalhe. Não pode dar bobeira. E tem milhares de variáveis possíveis, ok? Porque as plantas têm vários efeitos, né? Você tem um problema de sangue densa, né? Com muitas plaquetas, você tem uma situação de que seu sangue, falando mal e rápido, está grossa, está densa. Aí você vai e toma uma planta que engrossa mais o sangue. Pode dar problema, né? Não é tão misterioso. O exemplo é muito simples. Ou o contrário, você toma uma planta que adelgaça o sangue e você já tem um problema de sangue que por exemplo, hemofilia ou algo pelo estilo. Pode dar hemorragia, pode dar um problema. Então, toda essa informação, gente, pelo amor de Deus, consulte com um médico naturalista, fitoterapeuta, com um facultativo, com alguém que saiba, não de bobeira, ok? Então, gente, eu pensei bastante em como continuar. Agora há pouco tempo eu tive, inclusive, um comentário que me resultou muito gratificante. Acho que era Rupert's, não estou lembrando bem. Acho que era Rupert's ou um nome assim. Que dizia, olha, achei interessante, gostei, não para, continue, né? E isso é bem interessante, sabe? Porque esse trabalho aqui no canal é algo que me provoca muita ansiedade. Eu penso muito no que vou dizer. Às vezes eu demoro um tempo para preparar um vídeo. Não gosto de encarar um vídeo de maneira assim meio, sabe, improvisada. Ah, total, vai ter visualizações, eu quero, sabe, ficar famoso, ter muita curtida, ou sei lá o que, ou monetizar o canal. Não, sabe, eu prefiro fazer a coisa bem feita mesmo, né? E eu pensei bastante, sabe? Eu vou continuar fazendo os vídeos sobre o I Ching, sobre os hexagramas. O próximo vai ser o hexagrama 13. Mas achei muito interessante nesse signo dos tempos, né, onde todo é possível, passar informação de fitoterapia, porque pode ser uma coisa que em algum momento se torne muito útil, muito útil. Depende muito também das circunstâncias, né? Então, falei dos diferentes veículos, das concentrações, da característica de vários efeitos das plantas, advertência de que, né, não pode dar bobeira. E agora vamos entrar diretamente na cavalinha. A cavalinha tem, antes que nada, de qualquer planta, você precisa conhecer 4 aspectos. O primeiro é o nome em latim, porque o latim é
para fitoterapia o que o inglês é para outras atividades, tipo relações diplomáticas, por exemplo. É uma linguagem, um idioma que unifica. E isso é importante por quê? Porque as plantas de um lugar para o outro mudam de nome. Sabe? Inclusive aqui dentro do Brasil, você vai de um estado para outro e muitas vezes as plantas mudam de nome e às vezes os nomes são realmente muito diferentes. Então, se você não conhece a planta e tem outro nome, então aí você diz, será que é a mesma planta que eu estudei? Será que é a mesma planta que eu acho que eu tenho que tomar? Então, sabendo o nome, por exemplo, em latim, você vai num empório, né? Ou consultando por internet, procurando fotos da planta, enfim, conhecendo o nome em latim, você pode encontrar, por exemplo, estudos feitos em qualquer lugar do mundo. Inclusive, isso é muito útil também para os investigadores da fitoterapia. Um investigador da Alemanha, por exemplo, pode aceder aos resultados da investigação de alguém aqui no Brasil só porque sabe que se está falando da mesma planta, porque está o nome em latim. Então, primeira coisa é o nome em latim. O segundo item seria as propriedades da planta. Tem que conhecer tudo o que a planta faz, a máxima informação possível, ok? Como falei antes, as plantas têm vários efeitos. É quase impossível encontrar uma planta que tenha um efeito. Falei quase, não, corrijo. É impossível encontrar uma planta que tenha só um efeito, ok? Então tem que conhecer as propriedades, tem que saber o que a planta faz, tem que saber como ela faz, tem que saber com que substância, por quê, com que ritmo, etc, etc, etc. Toda a informação possível sobre as propriedades da planta. O terceiro item é o procedimento, como se manipula, se vai ser uma infusão, se vai ser uma decocção, né? Quantas gramas vai ter, né? Agora já estamos falando do quarto item, que seriam as dosagens, as proporções. Então são 4 itens: nome em latim, propriedades, manipulação e dosagens, proporções, ok? Nesse caso, vamos começar pelo nome em latim. A cavalinha em latim se chama Equisetum arvense. Eu vou escrever aqui na descrição. Equisetum arvense. A propriedade tem várias, né? A principal, a que faz ela famosa, é que ela tem um alto conteúdo de silício. O silício é um oligoelemento. O que são os oligoelementos? São elementos que a gente tem em quantidades mínimas, ínfimas. Por exemplo, o lítio. A gente tem lítio, né? A gente tem manganeso, a gente tem germânio, silício. Tem muitos oligoelementos e eles são de quantidades ínfimas. Mas se falta um pouquinho, dá problema. Falta lítio, pode cair numa depressão, por exemplo, né? E o silício tem a característica, a propriedade de ser um catalisador da elastina e do colágeno. Por isso se diz que essa é a planta da juventude, a planta do rejuvenescimento, porque é uma planta que regenera os tecidos do corpo, praticamente do corpo inteiro, inclusive os tecidos conjuntivos, as cartilagens das articulações. A elastina e o colágeno participam de praticamente a textura, a consistência e a elasticidade de todos os tecidos do corpo, da pele, desde a pele até a medula, passando pelos ossos, passando pelas veias, passando pelos músculos, passando por o corpo inteiro. Colágeno e elastina são elementos fundamentais que, se faltam, traz problemas. Então, o que acontece? O silício funciona como um catalisador. Por exemplo, existem outros catalisadores para outras substâncias. Por exemplo, se você não tem suficiente vitamina B12, você não fixa o ferro.
Se você não tem suficiente vitamina D, você não fixa o cálcio, né? O silício é o catalisador da elastina e do colágeno. Outra propriedade interessante é que ela tem potássio, bastante potássio. Isso é importante por quê? Porque outro dos efeitos que tem essa planta é que ela é diurética. E os diuréticos muitas vezes fazem a gente urinar bastante e ali vai o potássio. Mas como ela tem potássio, se dá uma situação de reposição de potássio. O potássio também é um elemento fundamental para a saúde, né? E outra característica, ela é diurética e ela é úrico-súrica. Isso significa que tem a capacidade de mobilizar o ácido úrico para ser expulso. Muito útil no caso de uma pessoa ter o ácido úrico alto. Hoje em dia é uma coisa totalmente comum, né? Antigamente a gota era uma doença dos velhos, porque quando você vai ficando cada vez mais velho, o fígado tem mais dificuldade para metabolizar algumas substâncias, né? E que acontece? O ácido úrico se acumula e aparece a gota, sabe? Aquele pé inflamado que fica como uma empada desse jeito assim. Bom, hoje em dia é uma doença que muita gente jovem tem. Essa é uma das contras da modernidade, né? Problemas de alimentação, problemas de hábitos também. Outra característica, ela é hemostática. Isso significa que é cicatrizante. E outra característica é que ela é hematopoética, ou seja, ela propicia, ela facilita a produção de glóbulos vermelhos, ok? Então vamos no primeiro aspecto, a questão do silício e a fixação de elastina e colágeno. Essa questão do silício é o que faz a planta ser talvez seja o melhor, talvez seja inclusive o único tratamento de fundo para artroses. Eu particularmente posso dar testemunho disso, porque eu tive um episódio de artrose há uns 2 anos atrás. Meu dedo travou, ele travava, sabe quando... Esse é um síntoma muito comum da artrose, né? O dedo engatilhado, o dedo engatilho, que ele trava, os outros dedos abrem normalmente, mas esse não, você quer abrir, ele fica travado. Aí você faz assim, ele faz tac, de uma vez, né? Se chama dedo engatilho, né? E ele não só começou aqui, sino que foi para cá, foi subindo, chegou no meu cotovelo ainda está um pouco deformado, não está inflamado, eu não tenho mais inflamação, mas a minha inflamação chegou a ser um negócio assim, gente, uma bola. Chegou até meu ombro. Aí eu fui fazer o tratamento com a cavalinha e simultaneamente eu fui consumir pata pé de galinha, porque ela tem muita elastina e muito colágeno. Então, por um lado eu tinha o fixador, o catalisador, que é o silício, na planta, né? E do outro lado eu tinha uma overdose de elastina e de colágeno. Se ferve a pata de galinha, pode ser mocotó, o mocotó também tem muita elastina e muito colágeno. O mocotó sabe o que é, né? É aquele, sabe aqueles ossos que tem aquele buraco no meio e tem aquele que se utiliza para fazer gelatina, eu não estou lembrando o nome agora em português. Tem aquele negócio no meio, que é muito gostoso também, e ele está cheio de elastina e de colágeno, porque isso é a médula do osso, né? Então, a pata de galinha, você simplesmente deixa ela ferver, muito na panela de pressão. Depois que ferveu muito, que está quase se desfazendo, deixa esfriar. Quando esfria, fica separada a gordura, a água e o colágeno, que fica bem branquinho. Aí você separa com uma colher, guarda no freezer e toda vez que você vai fazer uma comida, faz uma salada, faz uma panelada, faz o que for, aí você coloca uma colherzinha ou duas daquele negócio. Praticamente não muda o sabor da comida e é sumamente efetivo, ok? E eu fiz isso e, gente, foi assombroso. Em um mês e meio, praticamente, no máximo, não só que meu dedo
ficou de boa, eu abro e fecho ele normalmente, sino que aquilo que tinha chegado até meu ombro sumiu, a inflamação sumiu, o meu cotovelo ficou um pouquinho deformado. Se você vê meu outro cotovelo, ele não está tão pontudo, né? Porque a artrose realmente deforma as articulações, né? Mas em um mês e meio a gente desinflamou totalmente, não sinto nenhuma dor, pelo menos por isso, né? Que a gente está ficando velho e a gente fica muito ligado nas questões das dores, né? E nada, gente, nada. Um mês e meio, o negócio sumiu. Então eu posso dar o testemunho aqui de que para artrose realmente, pelo menos comigo, funcionou maravilhosamente bem. Tem que fazer o tratamento bem feito, ok? Mas não é só para artrose, gente, é para osteoporose também, que é quando os ossos da gente ficam muito porosos, né? Isso faz que uma pessoa, por exemplo, caia ou leva uma porrada e o osso pode quebrar com muita facilidade porque ele já está poroso. Então, o silício com elastino colágeno, né, recupera, regenera o osso, dando, restabelecendo a sua textura, a sua consistência, né? E eliminando aquela porosidade e dando até uma elasticidade, ok? Se utiliza na osteoporose, se utiliza no raquitismo. O raquitismo é uma doença bastante complicada, bem difícil de manejar. Não estamos falando de pessoas, quando se fala de uma pessoa raquítica, se fala de uma pessoa, viu essas pessoas muito magrinhas, cadavéricas, que não engordam, que não importa o que a pessoa come. A pessoa não engorda, é uma dificuldade de crescimento, de regeneração de tecidos, funciona no raquitismo, funciona na descalcificação naturalmente, inclusive funciona como preventivo de arteriosclerose, porque a elastina faz parte das paredes das veias e das artérias e dos vasos sanguíneos. Devolve a elasticidade, a veia tem um movimento, assim como o intestino. E isso participa da circulação sanguínea, não é só o coração que bombeia, até a musculatura, por exemplo, das pernas, quando a gente anda, ela exerce uma pressão sobre as veias e isso estimula a circulação sanguínea. Então, as veias precisam daquela elasticidade. Se não tiver, por exemplo, essa elasticidade, fica muito mais fácil a fixação, por exemplo, de colesterol nas paredes das artérias, o de calcio, inclusive prevén también, desde ese punto de vista, prevén también as varices, porque inclusive até trata a úlcera varicosa. Porque que é uma varice? Uma varice é uma veia que estoura. E estoura por quê? Porque perdeu a elasticidade. Simplesmente perdeu a elasticidade. Se tiver a elasticidade, ela pode fazer isso, mas ela vai voltar na sua posição. E por causa do silício e da fixação da elastina e o colágeno, é uma planta que se utiliza muito, muito para questões estéticas. Aqui muita gente vai ficar ligada, né? Porque ela se utiliza para as rugas, sabe? As rugas da pele, as estrias, a celulite. Se utiliza também no caso de unhas frágeis, que já é um síntoma de falta de colágeno, falta de elastina. Sabe aquelas unhas quebradizas que elas têm, inclusive até parecem umas estrias, né? Se utiliza nesse aspecto. Se utiliza na flacidez mamária, que é uma coisa muito comum, né? A mulher que deu à luz, amamantou e o peito, naturalmente, fica flácido, ele cai. Se utiliza tanto pela ingesta, tomando a decocção, como colocando, por exemplo, emplastos cataplasmas diretamente nos seios. Se utiliza na flacidez ventral também, outro caso típico das mulheres que deram à luz, né? A mulher deu à luz e aquela barriga que esticou aquela pele toda fica flácida, cheia de estrias. Se utiliza nesse caso também, inclusive em casos, por exemplo, em que a pessoa passou por uma situação de obesidade, fez um tratamento, emagreceu e depois de emagrecer tem aquela pele que antes esticou e que
fica também flácida. Se utiliza para isso também, tanto tomando a decocção como aplicando por fora. O ideal é fazer as duas coisas num caso desses, por exemplo, ok? Depois temos a característica de que ela é diurética e uricosúrica. No caso de ser diurética, obviamente se utiliza para retenção de líquidos. É muito útil para prevenir a cistite, porque ela esvazia o conducto que vai do rim até a bexiga, que em geral é um conducto que faz uma barriguinha, sabe? E a cistite se forma porque sempre fica um restinho de xixi, ele apodrece e provoca uma infecção. Então, o fato de orinar bastante limpa esse conducto. Agora, aqui tem, vou fazer um parênteses, né? Porque depois a gente tem que ver que planta é boa para quê. Ou seja, tem algumas plantas são boas para uma coisa, mas tem plantas que são melhores. Por exemplo, no caso de uma cistiche, eu não usaria essa planta. Talvez utilizaria ela como complemento, mas não utilizaria como planta principal. Eu utilizaria a uva ursina, que já trata a infecção, entende? E, lógicamente, por ser uricosúrica, ou seja, mobilizar e expulsar o ácido úrico, ela é ótima para tratamento de ácido úrico em excesso e gota, né? Depois tem a característica de ser hemostática, cicatrizante. Se utiliza en hemorroides sangrantes, se coloca uma cataplasma diretamente na área afectada, também pode combinar com a ingesta da decocção. Se utilizam hemorragias em geral. Na hipermenorreia, que é quando a menstruação chega com muito sangramento, se utiliza na epistaxis, que é quando sangra o nariz, se molha um algodãozinho na decocção, se coloca, ela é muito cicatrizante. Se utiliza nas feridas infectadas, se utiliza na úlcera gástrica. Úlcera gástrica. Por quê? E porque é muito cicatrizante. E a úlcera gástrica não é outra coisa que uma ferida. E também, por ser cicatrizante, é muito útil nas úlceras varicosas. Então, no caso das úlceras varicosas, tem dois efeitos combinados. Um é o da elastina, que recupera a tonicidade das paredes das veias, a elasticidade das paredes das veias, mas também tem o efeito hemostático. Então, é útil na questão das úlceras varicosas. E o fato de ser hematopoética, ou seja, que facilita a produção de glóbulos vermelhos, também pode chegar a ser muito útil. Tem pessoas que têm problemas com isso, né? E se está provocando a formação de glóbulos vermelhos é porque está actuando ao nível da médula, ok? Senão não tem como produzir glóbulos vermelhos, né? E se estão actuando ao nível da médula é porque a elastina e o colágeno, principalmente, são fundamentais para uma médula, né, estar saudável. Então, gente, 4 itens: silício, elastina e colágeno, uricosúrica e diurética, hemostática e hematopoética, ok? Vamos à questão da manipulação. A manipulação da cavalinha é através de uma decocção, não se utiliza infusão, tá? E qual é a diferença? A infusão é um chá muito forte, né? Por padrão eu falei, né? Eram 30 gramas de planta seca por litro de água. É um chá muito forte, não é um chazinho qualquer, né? Mas nesse caso estamos falando de decocção. A infusão não é outra coisa que você ferve a água, uma vez que está borbulhando a água, coloca a quantidade de planta seca que corresponde, dá uma mexidinha para que a planta fique bem submersa na água, que é a água que vai puxar a substância, desliga o fogo, tampa, espera 5 minutos e isso já está listo para ser bebido, né? A decocção, uma vez que ferveu a água, em vez de desligar, se baixa um pouco o fogo meio, se coloca a quantidade de planta necessária, se mexe um pouquinho para que ela fique bem submersa,
e se deixa ferver mais 10 minutos. Por isso que na decocção, ao invés de colocar 1 litro, a gente coloca 1 litro 200 ou 1 litro 250, porque ela vai ficar fervendo durante 10 minutos. A decocção se utiliza para coisas duras, não sei se falei no começo do vídeo, se utiliza para elementos mais duros, como raízes, como talos, como galhas, né? E precisa ferver. Por isso chama uma decocção, praticamente o negócio se cocina mesmo, né? E tem que agregar um pouquinho mais de água, porque vai ter mais ou menos 25% de evaporação. Então, para manter a proporção da água com a quantidade de planta. E a quantidade de planta que se utiliza, aqui entramos no assunto da dosagem, das proporções, é 50 gramas de planta seca em 1 litro de água. Litro 200, litro 250. Depois de ferver 10 minutos, se desliga o fogo, se tampa, se espera mais 5 minutos e está listo para ser consumido. Então a diferença entre decocção e infusão é bem clara, né? Na infusão você desliga o fogo, coloca a planta, tampa, pronto, acabou. 5 minutos está pronta para tomar. Na decocção não, tem que ficar fervendo durante 10 minutos, e tem que compensar a água que vai ser evaporada, ok? E são 50 gramas de planta seca em 1 litro de água. Eu vou dar uma pausinha aqui e eu vou pegar uma cavalinha para vocês verem, tá? Tô aqui, gente, olha. Aqui tem o desenho da cavalinha, ela é parecida com um bambu ou com uma taboca, ela é oca. Se utiliza isso, se utiliza o talo. E de tanto em tanto ela tira essa flor, daí vem o nome dela, né? Tá vendo essa enciclopédia em espanhol, cola de caballo, e aqui temos o nome, né? Equisetum arvense, ok? E se utiliza essa parte, ok? E inclusive um detalhe bem interessante, que é uma planta muito fácil de plantar. Ela dá à toa. Ela gosta de brejo, não de pantano, brejo, água que circula, mas muita água e muito sol. E quando eu tive aquele episódio que contei para vocês, a gente plantou, a minha esposa colocou uma mujinha, em 3 meses, gente, uma invasão de cavalinha. Ela cresce muito. Aqui do outro lado tem uma foto dela, ó. Tá vendo? Já com as flores, né? E aqui temos uma foto de como ela se utiliza nos seios. Se coloca diretamente uma gaze ou um pano limpinho, embebido na decocção, e se coloca diretamente nos seios. E aqui temos outra foto de como ela se utiliza no caso de celulite, mesma coisa, não tem muito mistério. E eu recomendo, se vocês conseguem essa enciclopédia, eu gosto sempre de dar fontes, né, gente? Se vocês conseguem essa enciclopédia, ela é muito útil, ela é muito séria, tem muita informação, em alguns casos traz até a fórmula química da planta. Ela se chama Plantas que Curam, é uma enciclopédia que eu carrego comigo há mais de 20 anos. São 2 livros enormes, eu comprei fascículo por fascículo. É uma planta, é uma enciclopédia espanhola, está em espanhol. Mas hoje em dia, quem sabe, às vezes vocês conseguem ela digitalizada em PDF e até traduzida para o português. Hoje em dia não seria nada estranho, né? Plantas que curam. Enciclopédia de las plantas medicinais. E aqui a editorial, ó. A editorial. Planeta de Agostini, ok? É uma enciclopédia muito, muito útil, que eu recomendo mesmo. E ó, eu vou mostrar para vocês a cavalinha seca. Olha a cavalinha. Tá vendo que é um talo? Tá vendo que parece como um bambuzinho? E ela é oca. Olha, vou cortar. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Tá vendo? Ela é oca. Ela é durinha. É por isso que precisa ser uma decocção. Ok? Ali, ó. Eu compro diretamente no empório. Nesse momento eu não tenho plantação nenhuma da cavalinha. Então eu compro diretamente no empório, gente. É muito baratinho. Olha só, por exemplo, aqui. Olha, eu paguei
Aqui tem 56 gramas, ó, 2,80. 2,80. E eu tomo ela de tanto em tanto, já não como um tratamento agressivo, já não como uma coisa que a gente tem que controlar uma situação, mas tomo preventivamente, sabe? De tanto em tanto eu tomo um litro de cavalinha. Praticamente é uma planta que praticamente eu não conheço que tenha basicamente contraindicações. Me resulta até difícil imaginar uma situação em que uma pessoa possa ter algum problema com essa planta. Só se for o caso, por exemplo, de que, como falei antes, falando mal e rápido, você estivesse com sangue grossa. Porque como ela é hemostática e ela favorece a formação de glóbulos vermelhos e a formação de plaquetas, isso poderia piorar o quadro no caso de que uma pessoa tenha o sangue muito denso, entende? Agora, desse quadro, eu não imagino como essa planta poderia ser tóxica ou poderia ser nociva para alguém. Então, gente, passei a informação do nome em latim, passei as propriedades, passei a manipulação e passei as dosagens. Então, está tudo certo. Por enquanto vai ser isso. Daqui a pouco estou de volta com um novo vídeo. Não sei se vai ser o hexagrama 13, se vai ser outra planta. Vamos ver. Vamos deixar fluir aí o que corresponde. Os próximos vídeos sobre plantas não vão ser tão compridos assim aqui, porque eu tive que falar, né, de muita coisa, mas calculo que os próximos vão ser um pouquinho mais curtos. Então, por enquanto, gente, vai ser isso. A gente se vê na próxima. Muito obrigado e feliz ano novo. Estamos juntos. Até mais.